integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Minuto da Indústria. A confiança do industrial paranaense, medida em novembro, é a mais alta desde dezembro de 2018. De acordo com informações do Departamento Econômico da FIEP, o índice de confiança do empresário industrial chegou a 67,3 pontos esse mês, numa escala que vai até 100. O resultado do Paraná acompanhou a tendência sinalizada pela Confederação Nacional da Indústria, que apontou crescimento no indicador brasileiro. As explicações para o otimismo envolvem o aumento nas vendas de varejo neste fim de ano, aquecidas pela liberação do FGTS e o 13º salário, as discussões da reforma tributária no Congresso Nacional, a aprovação da reforma da Previdência e o aumento na produção industrial do Estado, que colocou o Paraná na liderança nacional. Mais informações em agenciafiep.com.br. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. E agora vamos falar de economia, e o Consulter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para hoje, dia 27 de novembro. Bife colchão mole, o quilo, R$ 21,98. Frango inteiro Copacol, o quilo, R$ 5,99. Batata Monalisa, o quilo, R$ 1,39. Cebola nacional, o quilo, R$ 1,98. Coco verde, a unidade, R$ 1,99. Laranja pera, o quilo, R$ 1,29. Ovos brancos, dúzia, R$ 2,89. O Consulter não vende no atacado e a quantidade é limitada por cliente. Consulter, o super amigão. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro de 2019. Aqui no estúdio são exatamente 13 horas e 3 minutos, 14 segundos, 23 graus nesse belo dia em Foz do Iguaçu, chuvoso. Temperatura agradável, bom para a gente raciocinar, refletir, ponderar sobre cosmoética, né? Esse é um programa em parceria da Cosmoetos, Associação Internacional de Cosmoeticologia, uma associação sem fins lucrativos, conscienciocêntrica, conscienciológica. Eu sou Adriana Rocha, voluntária, coordenadora da Cosmoetos. Estou aqui ao meu lado, a apresentadora de hoje, Patrícia Menezes. Boa tarde, pessoal. Patrícia também é coordenadora voluntária, não é isso, Patrícia, da Cosmoetos? Sim. Há 4 anos, Há né? 4 anos, desde que cheguei em Foz. Muito bem, firme e forte, né? Essa é uma parceria da Cosmoetos com a Rádio RCI, e aqui o objetivo do programa é criarmos juntos um espaço para debatermos, fazermos questionamentos, perguntas, esclarecer sobre a dúvida dos ouvintes,
fazer uma crítica, né, uma associação de ideias em relação a alguma situação que você vivenciou, algum contexto presenciou, alguma notícia que achou interessante. Então, é muito importante a participação de vocês para construir, em conjunto conosco, né, essa conexão cosmoética, que o objetivo é justamente refletir sobre situações que geram dúvidas ou situações que a gente não sabe como dar uma boa solução, né? A gente também traz boas práticas, comportamentos exemplares, situações ou ideias da humanidade que já aconteceram ou que estão acontecendo e que estão dando bons exemplos acerca de conduta correta, conduta ética, para inspirar a gente. Inclusive, temos visto aí na mídia local uma dessas boas práticas, dessas boas ideias, que é a campanha, o movimento, na verdade, a campanha aí para a gente eliminar o mosquito da dengue, né? Porque a gente comenta sempre sobre a sujeira. Você quer falar alguma coisa, Patrícia? Quero inclusive parabenizar a Prefeitura de Foz do Iguaçu. No meu bairro agora tem coleta seletiva, é uma das coisas que eu reclamei aqui e fiquei muito feliz quando bateram a minha porta, me entregaram um saco, um panfleto dizendo da coleta seletiva. Parabenizei a moça que estava fazendo aquela entrega e quero parabenizar também a todos da Prefeitura pela iniciativa. Aliás, foi bom porque eu lembro muito bem que num dos programas nossos desse ano a gente comentou isso. Sim, você até falou, disso, né? Sim, eu falei, olha, no meu bairro não tem. E pouco tempo depois veio essa notícia. Então, isso é um bom exemplo de mudança de comportamento quando vê que algo está inadequado, não está correto, né, 100%, que tem a ver com o tema de hoje, nós vamos falar sobre pacto de mediocridade, né, mas esse caso é justamente o oposto, a pessoa conserta logo, né. Então, queremos lembrar a todos os ouvintes que estamos live no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, né, então envie sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então, como é de hábito, né, trazemos alguns eventos históricos que marcaram positivamente a história da humanidade. Além do programa de hoje, né, Conexão Cosmoética, sobre pacto de mediocridade e o oposto do pacto de mediocridade, que é o princípio da maximização dos esforços. Se você ficou curioso, não saia daí, porque nós vamos explicar que princípio cosmoético é esse. Então, no dia de hoje, né, 27 de novembro, temos aqui, em 1907, Santos Dumont. Para vocês que são fãs do Santos Dumont, que aliás esteve, né, em Foz do Iguaçu, tem até a imagem dele lá nas cataratas. Nas cataratas, né? Tem o busto dele. No CAEC também tem, né? CAEC é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, para quem não conhece. Tem o busto também de Santos Dumont. Ele estabelece o primeiro recorde de velocidade aérea, voando 220 metros em 21 segundos, né? Foi uma conquista para a humanidade. Imagina hoje, né, quanta coisa a gente deixaria de fazer justamente pela inexistência do avião. Né? A gente itinera, né, dá curso fora, pode conhecer outros locais para ampliar a cosmovisão, justamente porque tem um avião que chega rápido, né? E sem contar que o avião também pode levar soluções, né? Como o caso dessa semana, a gente viu quantas pessoas que receberam órgãos através do avião, né? O avião levando a doação para essas pessoas. Só é possível porque realmente o transporte é rápido, né? E necessita que seja rápido. Ajudou bastante gente, né? E eu acho que no dia de hoje, positivo, né, é somente essa notícia e o nosso programa. Então, queria dar as boas-vindas aqui aos nossos ouvintes, que já deram alô. A Débora Pereira. Oi, Débora, bem-vinda novamente. E a Nádia, bem-vinda, Nádia.
Mandem aí suas reflexões, suas experiências aí no que a gente vai comentar. Então, como a gente sempre começa no início do programa, fazemos uma associação, uma diferenciação entre ética e moral, para depois justamente expandir para o conceito de cosmoética e moral cósmica. Porque, justamente, se pegar a própria palavra, cosmoética, você dividir é cosmos, né, mais ética. Então, a gente precisa entender o que é ética para entender a cosmoética, para ampliar, lógico, muito mais além do que a ética, né, é muito mais abrangente. Mas é importante fazer essa diferenciação. Você ia comentar alguma coisa? Não, pode ir. Então, ética, para poder entender de uma maneira bem prática, bem cotidiana, a gente escolheu na Cosmoethos, né, isso, né, Patrícia? Quando a gente começou a aprofundar a pesquisa, objetivando como a gente iria passar esse conceito tão complexo, né, essa questão tão cheia de dilemas complexos da humanidade, para o dia a dia, para o cotidiano, a gente escolheu uma linha da filosofia, que é uma área de estudo, né, que procura entender os comportamentos, que é justamente esse. Que ética diz o seguinte, que ética é a parte da filosofia que procura explicar, procura entender, procura justificar, né, qual a razão de determinada pessoa ou um grupo agir de determinada maneira. Então, a gente pode já começar trazendo alguns exemplos, né? Hoje de manhã tinha uma notícia no jornal comentando em Curitiba, saiu uma lei agora recente que proíbe o uso do patinete nas calçadas. Que ótimo. Que bom, né? Quem sabe chega na maximização dos esforços, que é o que a gente vai falar, de proibir totalmente o patinete. Mas já é um bom passo, né, Patrícia? Sim, tem que ser, porque você, olhando bem, cadê a população? Cadê a prioridade da população? Tem tudo a ver com o programa de hoje, que é Pacto de Mediocridade ou maximização dos esforços. Porque, voltando para a questão da ética, ela vai olhar essa situação e vai olhar o grupo, por exemplo, vai olhar o estado do Paraná, vai olhar os curitibanos, vai olhar aquela região e vai procurar entender por que os legisladores ou por que a população, aquele grupo de pessoas, resolveu, né, proibir o uso do patinete só na calçada. Então, você pode fazer várias perguntas, pode começar falando por que aquele grupo não maximizou os esforços, né, e proibiu totalmente o uso do patinete? Por que ele preferiu só restringir o uso a determinada área de circulação? Né? O que levou a isso? Eu tenho visto nos noticiários que tem muitos países que não estão aceitando muito isso. Me parece que Londres é um desses lugares que patinete não está sendo bem aceito. Que bom, viva a Inglaterra nesse caso. Mas é justamente isso. Então, a ética, ela faz esse cotejo. Ela até mesmo São Paulo. É verdade. Num lugar, eles estão colocando uma série de restrições, até mesmo para criar bolsões para estacionamento desses patinetes. Eles não podem ficar na rua. Eles têm que ter lugares próprios. Então, assim, tem uma série de questões que estão sendo avaliadas hoje, depois que começou a colocar em prática o uso. Né? Porque antes de colocar em prática, ninguém pensou na logística de como é que faz, como é que é a legislação, se a população estará segura, se vai ter uso do capacete, nada disso foi pensado, né? Isso só depois que começou a utilizar e colocar na prática é que se resolveu a pensar na legislação. E isso tudo que a Patrícia está trazendo para a gente pensar, é muito importante, que tem a ver com esse princípio da maximização dos esforços, que é um princípio cosmoético. Antes de você tomar a conduta, né, que é a tua área, né, da reflexão ininterrupta, cosmoética ininterrupta, né? Antes de você agir ou de você colocar uma legislação, né, em vigor, na própria redação da legislação, antes de você tomar essas atitudes, é importante maximizar os esforços nesse sentido que você está colocando, no caso específico do patinete. A pessoa
colocar todas as variáveis, todos os contextos. Então, assim, né? Onde que está o estudo disso? O estudo técnico, né, da segurança para quem usa e para quem... E se é viável também, se né? é Naquela viável, se tem cidade. local, isso, Sim, bem lembrado. se tem estrutura, se as ruas permitem isso, se você, como aqui em Foz do Iguaçu, você passa aqui na Chimelfeng, você vê que tem um espaço específico para os ciclistas. E amanhã ou depois, vai entrar o patinete naquele local, será que não vai dar conflito? Isso. Com o ciclista vai dar conflito com o pedestre, vai dar conflito com o carro mesmo, educação, então assim, um nível de preparação ou educação da população para o nível de segurança, velocidade, seja lá o que for. Em última análise, né? Será que no caso que não presta, não presta, né? Que é o princípio da descartabilidade cosmoética. Não adianta você querer fazer maquiagem, dar um jeitinho para encaixar o negócio. Não combina. Porque já foram feitos vários estudos, já estão comprovando, né? O nível aumentou bastante de atendimento em hospital, em emergência, por exemplo, no Rio de Janeiro, aumentou muito, acho que foi mais do que o triplo. Mas por quê? Diariamente, com o uso do patinete. O jeitinho. É o jeitinho. Porque se o patinete é só para uma pessoa, vai duas. Sim, ainda tem isso. E ainda tem esse agravante. E o pior é que ainda tem aquela situação que você comentou bem aí antes, né? Que em Curitiba eles estão, pelo menos foi Londres que você falou, né? Que proibiram, e que em Curitiba eles estão colocando áreas específicas para se devolver. Então, a gente vê que em outras cidades brasileiras, essa questão do pacto de mediocridade. Lança e vamos ver o que a gente vai fazendo, vamos consertar, sem fazer um estudo prévio, sem fazer uma análise mais criteriosa, mais a fundo, né, mais profunda, para ver, olha, qual é o nível de acidentes? Porque já falam desse aumento de acidentes com o uso de moto. Agora, você imagina uma outra, né, um outro veículo que, de início, ele foi feito para brincadeira, entre aspas, né, para criança usar em parquinho, né, essas coisas, e estão usando para locomoção, para trabalho, em prol do meio ambiente. E aí vem uma outra questão, qual é a ponderação, né? Qual que é o valor maior, né? Aí, nesse caso, a vida, para começar, a vida a longo prazo, né, com a questão do meio ambiente. Não tem outra alternativa, por exemplo, compartilhar, né? Veículo ao invés de ir sozinhos, né? Então, isso que a gente está fazendo, você quer falar, Patrícia? Eu quero dizer que não podemos deixar com que esse pacto seja levado adiante, porque o que é o pacto? Assim tá bom, deixa como está. Isso, né? É mais ou menos assim, deixa assim mesmo. Mais ou né? menos. Funcionou até agora. Funcionou, né? A cultura que foi instalada, e isso que não pode ser deixado. Nós não podemos deixar de pensar que tem que melhorar. A gente vai voltar a detalhar mais essa questão do pacto de mediocridade, que a Patrícia está comentando, no próximo bloco. Porque esse papo que a gente está tendo está mostrando que é ética. Então, a ética, ela faz isso, né? Ela vai levantando essas várias questões, várias situações, circunstâncias, procura aumentar a visão nossa para a gente poder chegar a uma conclusão sobre determinado comportamento, sobre determinado contexto. Por que se age daquela maneira? Por que se escolhe determinada situação em detrimento de outra e tal. E a moral é justamente entre aspas, ato em si, o comportamento, a manifestação. Então, se a gente pegar o caso do patinete, a moral seria o quê? Se você separar, você pegar lá o fulano que mostrou a imagem, por exemplo, hoje lá na televisão, a imagem do fulano dirigindo o patinete, aí ele está de capacete, então isso é a moral, é a conduta em si, você isola. E é o fato dele estar em cima de um patinete, a tanto de velocidade, com o capacete ou sem capacete, no meio da rua, porque no caso específico ele estava no meio do trânsito, perto da calçada, e assim por diante. E aí, se você for para outra cidade, por exemplo, no caso do patinete, no Rio de Janeiro, você andar na calçada, a cada meio metro tem 3 ou 4 largados, literalmente largado. Então, esse é o comportamento. Então, você diria, isso é a moral daquele grupo. Então, se pegar o contexto do Rio, qual que é a moral dos cariocas, né?
Baixou a mediocridade. Baixou porque o pacto você de me levou mediocridade. o pacto, baixou o pacto. Já foi para a mediocridade, porque assim, todo mundo faz, né? Estou repetindo, todo mundo deixa, né? Eu não vou me preocupar com quem vier depois. Por exemplo, um pedestre cego que anda no meio, de repente, o que não consegue desviar. E então, o princípio da maximização foi zero. Nem passou pela Nem cabeça. passou. Então, ética é isso que a gente fez, né? Refletir, levantar as questões. Moral, esse exemplo que a gente deu específico do patinete, que é o comportamento em si. E aí a cosmoética e a moral cósmica, obviamente, vai vir o paradigma consciencial, que a gente vai falar quando voltar do intervalo, que vai colocar outros ingredientes para essa análise, para essa reflexão, que é o que a gente já está dando umas pinceladas aqui, que é o princípio lá da maximização dos esforços, do que é um pacto de mediocridade diante de algo muito maior. Intervalo, não saiam daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. 13h21. Pronto para curtir as belezas do nosso litoral com muita energia? Então veja no aplicativo da Copel se a conta de luz da casa da praia está em dia e aproveite a nossa rede com mais de 1.000 pontos credenciados para o pagamento. Se precisar pedir a religação, não deixe para a última hora. E ao chegar, elimine focos de água parada no imóvel. Afinal, o mosquito da dengue não tira férias. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com a assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar Programa Conexão Cosmoética. Olá, ouvintes, estamos de volta com o programa Conexão Cosmoética, falando sobre pacto de mediocridade e o princípio da maximização dos esforços, que é o oposto do pacto de mediocridade. Começamos o primeiro bloco falando sobre ética e moral, já retornamos ao assunto já. Queria dar as boas-vindas aqui à Priscila. Bem-vinda, Priscila, mande sua pergunta. Eu sei que você está com uma pergunta aí bem complexa na cabeça, estou sentindo aqui. Mande sua pergunta. A Débora e a Nádia também, que deram um alô. Então, eu queria lembrar aos ouvintes que esse programa é transmitido na rádio 1320 1320 AM, né, no app gratuito Sempre RCI, ou você pode acessar também pelo Facebook, Rádio RCI Iguaçu, ou no site semprerci.com.br, ou pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então, estávamos no papo animado, eu e Patrícia, aqui, sobre ética e moral, né? Então, a gente comentou que a ética é você procurar entender o comportamento de uma pessoa, do grupo, e principalmente o seu, né? Por que eu ajo dessa maneira ou não, né? Se eu estou refletindo ou se eu estou repetindo, né? Todo mundo faz assim, sem pensar. E a gente falou que a cosmoética e a moral cósmica, ela amplia o nível de análise, principalmente objetivando a reciclagem, a modificação do comportamento para um comportamento melhor, caso ele esteja ruim ou inadequado. E se ele já está bom, você qualificar e que ele fique ainda melhor. Essa é a maximização máxima, né, se a gente puder dizer, dos esforços.
tá bom, mas não se conforme com isso. Tem sempre alguma coisa a melhorar. Então, a cosmoética, ela vai analisar. Cosmo, a gente estava falando, é uma palavra dividida. Tem cosmos e tem ética. Ética é você pensar sobre o comportamento seu e do outro. Só que quando você olha o comportamento do outro, a manifestação de uma outra pessoa ou de um grupo, você olhar de uma maneira isenta, né? Não é você julgar. O que seria julgar? Você já olhar, Patrícia, olha, você estava andando na rua tal dia, você parou numa vaga lá X, que você ficou meio torta na vaga. Não aconteceu isso não, tá, gente? A Patrícia não faz isso. Estou dando ela só de exemplo. E eu olhar esse teu comportamento, né? E já sair falando, poxa, Patrícia, mas você, que você fazer um negócio desse? Não é isso. É olhar e falar, olha, que interessante, a Patrícia naquele dia parou assim. Por que será que ela parou? Né? Procurar compreender. Você quer falar alguma coisa? Quero. Essa semana saiu no jornal aqui do Paraná dizendo que um determinado deputado está propondo uma mudança na legislação por causa desse jeitinho. Aí eu vou parar por causa de aqui por 5 minutos, 2 minutos, e que a pessoa é multada. E aí ele está dizendo que isso é um absurdo, que isso tem que ser alterado. Então, ou seja, ele está propondo que a coisa errada seja perpetuada e passe a ser lei. Que negocinho evolutivo, que horrível. Jeitinho, né? E aí quando você começa a discutir sobre o pacto de mediocridade, baixou. Porque ao invés, a Patrícia vai falar já a definição ali do pacto de mediocridade. Ao invés de analisar que seria a cosmoética, né, visando, ou a ética, compreender, né, o contexto e a importância do que precisaria ser feito para resolver o problema, né? Ou uma reeducação da população, que é algo muito mais demorado, mais lento, que exige um esforço. A multa, a sanção das leis, né, que tipo de sanção é justamente se multar, porque é o que se fala, né, em direito, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? Se a pessoa não se reeduca, que é o que a gente estava falando, quando você começa a pensar sobre o seu comportamento e ver que tem que mudar alguma coisa, fazer a reciclagem, é interessante porque você muda para um comportamento melhor se aquilo está inadequado. Se a pessoa não faz isso de uma maneira autônoma, independente dela promover isso, ou ela sabe que está errado e ela fala, não vou fazer mais, que é a autonomia, justamente, maturidade, você tem que multar, porque senão não reeduca. Então, a multa ela é uma reeducação do comportamento, ela é positiva, porque nesse contexto que a gente está dando de exemplo, porque não é aquela frase coloquial, se não faz por bem, faz por mal, né? Então, quanto mais imaturo, mais necessidade de você ter essas sanções para a pessoa sentir na pele, entre aspas, e ela mudar o comportamento. Senão ela não faz isso de uma maneira autônoma. Então não é dar o jeitinho de dizer, coitadinho. Isso aí, como é que se diz? É politicagem, né? E pacto da mediocridade aplicado aí para, ao invés de falar, não, precisamos, seria muito mais reeducativo, né? Precisamos fazer isso, porque infelizmente, né, não está havendo respeito a essas vagas e etc. Então, a cosmoética, quando ela faz essa análise, ela usa o paradigma consciencial, que mostra para a gente o seguinte, que toda manifestação nossa, a gente precisa pensar, considerando que a gente tem um processo energético, né, que a gente, quando pensa, não só pensa, mas a gente está, ao mesmo tempo, pensando, emanando um sentimento, uma emoção e uma energia junto, que é a pensenidade, né? Então, quando você olha o comportamento alheio, se você julga de uma maneira que você também está junto com esse pensamento, uma emoção, por exemplo, de raiva, de irritação, né, ou de intolerância, né, seja lá o que for, mágoa, você está jogando uma energia ainda pior, negativa em cima da pessoa, você não está refletindo de uma maneira isenta. Então, a cosmoética vem mostrar isso para a gente, que na hora que a gente precisa fazer a ponderação, essa reflexão sobre o comportamento para mudar, tem que levar
esses outros fatores também. E que quando a gente sai do corpo, que é a projeção consciente, a gente também está se manifestando assim fora do corpo. E o pacto de mediocridade, né, Patrícia? Quer falar aí um pouquinho o que seria esse pacto de mediocridade para a gente analisar? O que eu percebo é que a mediocridade é você estar sempre na média. Isso. E a média pode ser para baixo ou para cima. E normalmente é para baixo, né? A gente pegando ali a pergunta da Maíla. Oi, Maíla. Bem-vinda. E ela pergunta se a gente poderia fazer uma relação com o pacto de mediocridade e o nivelar por baixo. É isso. Porque a mediocridade, ou você pode estar medíocre, está na média, tá? E aí se você pensar nisso, você pode estar na média para cima ou para baixo. Eu prefiro, ao invés da mediocridade, a excelência. Isso, a excelência é o oposto da mediocridade. Tá? Então, se você pensar, inclusive, na etimologia da palavra excelência, ela tem um aspecto legal, então é você estar acima da média, tá? Então, a gente não pode aceitar, eu pelo menos penso assim, que a gente não pode aceitar que a média, a gente tem que estar buscando sempre o melhor para a gente, buscando mais esforços, maximização dos esforços. Bem lembrado essa questão da oposição da excelência com a mediocridade. Se a gente olhar, a gente falando de reflexão do comportamento que a gente está olhando, né? Se olhar a média do que acontece, só pegar notícia de jornal, né? Ouvir televisão, rádio, se você pega, por isso que a gente diz, é um hospital. A maioria é doente. Doente em que sentido? Não pensa sobre a consequência do ato, né? Não pensa sobre a responsabilidade das suas condutas. Então, está fazendo isso que você está comentando, tá? A média está para baixo, está nivelando para baixo porque é mais fácil, né? Mais cômodo. Dá uma preguiça, né? De ter que mudar, de fazer diferente, vão vir falar comigo. Não, né? eu penso assim, o aluno que entra para a faculdade, ele entra para a faculdade porque ele precisa de um diploma. Então, ele corre atrás da nota, do diploma. Ele não busca aprender. E aí, quando ele vai para a parte prática da profissão, ele vai ser um profissional mediano, para baixo. Para baixo, medíocre. Exato. Aí, se você pega o professor, aquele professor que dá aula, né? Eu vou dar uma aulinha ali, então quer dizer que o salário dele é como disse um professor, o Cláudio, que esteve por aqui. Então, tudo dele vai ser light, vai ser um salário light, vai ser, para a gente não dizer que é medíocre, né? Que a questão toda a gente tem que pensar no quanto a gente tem que maximizar para fazer o melhor. Você está lembrando bem da área de educação, o pacto de mediocridade, essa coisa de nivelar por baixo, grupos, né? Respondendo aí a nossa ouvinte, também, quando você olha grupo, principalmente nessa dimensão que a gente fala que é baratrosférica, né? Porque você vê a pessoa vibra, nada contra futebol, mas você vê o tipo de vibração, né? Que a gente teve recentemente aí, o Flamengo ganhou, né? A taça aí no River Plate, tudo bem. Ótima pessoa comemorar, né? Ficar satisfeita, feliz, né? O momento dela, sei lá, né? Extravasar as tensões, mas sem raiva. Você vê que tem gente, né? Comemorando, que se vê que a pessoa tá raivosa, né? Ela tá vingativa com alguma coisa. A expressão dela não é totalmente de satisfação. Então, vamos dizer, se você pega o pacto de mediocridade, seria você nivelar por baixo assim também. Então, você, não, vou numa manifestação assim popular, ou vou num ambiente que tem muita gente e sai depredando patrimônio. A própria comemoração no Rio de Janeiro ocorreu isso. Exatamente, aí que eu ia chegar. Quer dizer, sai quebrando, que comemoração é essa, gente, né? Que pessoa... você desrespeita o outro, né? Ou se vem a pessoa do time adversário, ao invés de você... até onde eu sabia, na minha época, né? Os mais jovens, não sei se já ouviram isso, deve ter ouvido, né? Tem o tal do espírito esportivo, sim, não é isso? Claro. Ou, aí, infelizmente, alguém ganha ou alguém vai perder, né? O ideal era que os dois ganhassem. Eu não sou muito mais dessa coisa, mas assim, já que tem, você tem o espírito esportivo, você
né, cumprimentar a pessoa que venceu, o time adversário, o torcedor, todo mundo ficar em harmonia, pacífico. Então, quando você começa a repetir a conduta, o comportamento assim, animal, porque isso é um comportamento animal, que você está protegendo o seu território. Você está indo pelo pacto da mediocridade, porque você está nivelando por baixo. Você não está usando a razão, né? Você não está raciocinando, você não está pensando, né, na consequência daquele seu ato de você destruir um patrimônio, de você agredir uma pessoa. Fora que já é crime e contravenção, por isso que tem que ter sanção, né? A gente já está falando até no hábito da pessoa pensar sobre o seu comportamento. E o oposto é a excelência que você falou, né? E na área da educação, infelizmente, né, a gente vê no Brasil, começou na década de 70, começou a se instituir mais ainda o pacto de mediocridade na área educacional, infelizmente. O que é? É o oposto que a Patrícia falou. É o professor que vai lá, dá a aulinha dele, assim, cumpre só, né, o horário dele, não está preocupado em olhar a condição do aluno, né, de observar o que ele poderia atender da experiência dele, trocar com a experiência do aluno, né, para enriquecer, para esse aluno ser um ser humano mais completo, né, de ser uma pessoa mais capaz, não só na área profissional, se estiver falando em faculdade, né, mas também como um ser humano na vida. Isso seria uma reflexão cosmoética por parte do professor, né? Dele chegar, poxa, tem um grupo ali na minha frente, o que eu posso contribuir da minha experiência profissional, além da parte técnica, né? Que ele precisa ajudar a formar, porque ele está formando outros profissionais. Então, a responsabilidade dele é muito séria. Se o professor entra em sala de aula e começa a pensar sobre esse contexto todo maior, ele está maximizando os esforços dele. Ele tá usando... E o pior, Adriana, é que eu vejo que em algumas situações dessas, se é um professor de escola pública, ele não vai matricular o filho dele na escola pública. Ele vai levar o filho dele para uma escola particular. Pois é. Que é o mais triste dessa história. Pois é. Se você pensar no que ele poderia estar ali transformando pessoas, né? Melhor, né? Melhor seria se ele educação. Levasse aquele estudo também da escola, que ele pudesse ter prazer de matricular o filho dele ali. É muito sério, porque se você começar a ver o pacto de mediocridade, ele vai contaminando negativamente. Sim. Porque aí o professor, os pais dizem, não, eu não vou educar meu filho, porque quem tem que educar é a escola. Não, os pais são os principais responsáveis pela educação do filho, né? A escola, ela ajuda. Então, se o professor está na escola pública ou particular, não interessa. O interessa é a coerência. Aí tem outra reflexão que a gente pode colocar, é a coerência do comportamento dele, no sentido de contribuir com o melhor que ele tem de experiência de vida, além da parte técnica, do conhecimento técnico que precisa passar, para aquelas pessoas, aqueles alunos que estão na frente dele, né? Exato. Porque eles vão repetir o comportamento. Não pense você aí que está ouvindo, se por acaso seja professor, que o aluno não presta atenção e não observa seu comportamento. Observa sim. E se for bom, ele repete. E se for ruim, ele também repete. E se levar isso para o lado profissional mais tarde... cadê o respeito? Cadê a ética? Cadê o comprometimento? Porque ele pode ser um excelente profissional, ele pode passar em qualquer teste de seleção, mas quando ele chega a trabalhar e a ter o relacionamento com outros colegas e que aí ele não demonstra ética, ele não demonstra comprometimento, ele pode ser dispensado, porque ele não adequou ao grupo. Eu acho que aí começa o pacto de mediocridade para baixo, está nivelando as pessoas para baixo mesmo. Porque aí tem dois pontos. Na área da educação tem um autor que chama Hamilton Werneck, que ele tem um livro que é justamente isso que você está falando, né? Que ele coloca assim, eu finjo que ensino, você finge que aprende. Então é isso. Quer dizer, a pessoa entra na faculdade, paga,
e recebe o diploma. E aí o professor finge que está ensinando e o aluno finge que está aprendendo. E fica, né, esse pacto aí de perpetuando a deseducação no Brasil. Agora, isso tem efeitos enormes. Então, você vai ver, na área da saúde, você vai procurar um posto médico, você vai procurar um atendimento de qualidade, que, em princípio, a pessoa tem que ter um conhecimento técnico, né? O comprometimento, a responsabilidade, você falou, para atender, e ela não tem, porque ela não buscou lá atrás, e ela quer continuar naquela mediocridade, ela não quer buscar um esforço maior. E aí toda a estrutura também fica retroalimentando esse nivelamento por baixo, quando, na verdade, os efeitos são danosos, né? Os efeitos são muito sérios, tanto para o Brasil, quanto para as pessoas, Sim, claro. né? Porque quando você fala, quando um filho seu vê o seu comportamento dessa maneira, ele vai tender a repetir. Ética, respeito, isso não adquire em faculdade. Isso você adquire em casa. Se você vê seu pai trabalhando, eu vou lá trabalhar de qualquer jeito, vou empurrar o dia com a barriga. Gente, o filho aprende. A tendência é ele repetir quando maior. A gente vai voltar já com esse assunto, falando da maximização dos esforços, que é o oposto que a gente está comentando agora, e responder a pergunta da nossa ouvinte ali, que está questionando sobre a conexão da mediocridade com a falta de esforço pessoal. Voltamos já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética, na RCI. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantia, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Olá, ouvintes, estamos de volta com Conexão Cosmoética. Hoje, fazendo várias reflexões e apontamentos sobre pacto de mediocridade e princípio cosmoético da maximização dos esforços. Nós vamos falar agora mais especificamente do princípio. Mas antes nós vamos responder aqui uma pergunta da nossa ouvinte, que fez o seguinte questionamento.
Fiz uma conexão da mediocridade com falta do esforço pessoal. Então, para uma pessoa que não gosta de esforço, quais seriam os principais benefícios para ela ao sair da sua zona de conforto? Eu penso assim, temos que perguntar o que podemos fazer diferente para melhorar. Essa é uma boa pergunta inicial. A primeira pergunta que a gente tem que fazer para a gente, o que a gente pode fazer diferente para melhorar? O foco pelo resultado é de nossa responsabilidade. A outra questão é, temos que aceitar desafios. Temos que extrair o melhor de todos nós. Não devemos ter resistência à mudança. Isso tudo que a Patrícia está comentando tem relação direta com o princípio cosmoético lá, da maximização dos esforços. Esse princípio, ele fala o quê? Tudo que você fizer, ou seja, justamente a questão da moral, que é o comportamento, que a gente falou no primeiro bloco, né? E a moral cósmica, que é esse comportamento considerando que a gente se manifesta fora do corpo, que a gente tem processo energético, que a gente pensa nisso, que a gente vive várias vezes, né? Que esse nosso comportamento, ele seja ao máximo 50 vezes mais. Então, por exemplo, se você vai estudar, que é o que a gente estava comentando, né, no bloco anterior, é suficiente, o professor passa lá o capítulo 1 para você ler, estudar, fazer anotação. O pacto de mediocridade, a pessoa que está na zona de conforto, ali no bem bom, na preguiça, ele passou só o capítulo 1, eu vou ler o capítulo 1. E tem gente que é pior ainda, né, que nem o capítulo vai ler, só um resuminho de alguém, não tem um manual aí para ler, um resuminho? Não, lê o capítulo. A maximização dos esforços faz o contrário, que é isso que a Patrícia está colocando ali, comprometimento, né? Você ter metas para frente. Vou ler o 1, vou ler o 2 e ainda vou fazer uma revisão. Então, em tudo que a pessoa vai fazer na vida, ela faz o máximo ainda. Então, se o chefe... expansão, né? Expansão, é isso aí, bem lembrado. Expansão de tudo que você faz. Então, se você vai lavar louça em casa, vem lá 5 pratos, não lava um, lava os 5, né? Vai dizer, o prato não é meu. Não, mas aí você vai mostrar, isso sai da sua preguiça, da sua zona de conforto, né? Me faz lembrar aquela pessoa assim, eu vou arrumar a cozinha. Então tá, ele acha que a cozinha só se limita à pia. Exatamente. E o fogão, e a mesa, exatamente, e o chão. Isso acabou. A maximização dos esforços é esse. Não, além disso, eu vou fazer mais aquilo também. Sim. A pessoa, quando a pessoa está bem, a gente está falando de pessoas que estão saudáveis, né? Que não estão com nenhum tipo de depressão. Depressão mesmo, depressão ou tristeza diagnosticada por médico, né? Que precisa, em algum momento, tomar algum remédio para ela poder se sentir mais animada para as funções da vida. A gente está falando da pessoa que já está num contexto assim, mais saudável. Essa pessoa, em tudo que ela vai fazer, é isso, ela fazer mais do que ela pode. Então, se ela se comprometeu dentro de casa a arrumar a casa, vai arrumar a cozinha, né? A cozinha é tudo. É armário, né? É a pia, não é só a louça, é o chão, né? O fogão, é o exaustor, né? Ela maximiza o máximo, ela vai procurando. Então, é aquela pessoa que tem esse princípio, é assim, não, deixa eu ver ali no cantinho onde mais que eu posso fazer. Ela sempre está se perguntando isso, sim, né? Sim. O que mais eu posso ajudar? Ela está proativa, ela está o tempo inteiro se colocando acima da média que você comentou, né? Porque aquilo ali foi só uma deixa, vou arrumar a cozinha, mas quem não gosta de uma casa limpa? Né? Quem Exatamente. Não gosta de estar com tudo organizado? Então, não é só se limitar só à pia, tem questões a mais. O pacto de mediocridade, se a pessoa parar para ela observar o pensamento, né, a emoção que ela tem, o pensamento passa muito pelo o título lá do livro do Hamilton Werneck, que é aquela coisa, eu finjo que eu faço, e você finge que está vendo o que eu estou fazendo, que está acreditando. Então, há um acordo, é como se tivesse um contrato implícito, tácito, silencioso, né? De que, olha, Patrícia, você finge que está fazendo seu serviço, que aí eu finjo que eu também estou acreditando que você está fazendo, porque isso, para mim, vai deixar eu também na minha zona de conforto
evoluir dá esforço, né? A coisa sua que você ficando na sua, eu também não preciso me mexer. Mas o que é uma pessoa sem motivação, né? A pessoa fica triste, fica sem... Porque se você pensar, eu penso assim, a mediocridade, quando você tem motivação, você sai dessa zona. Isso. Né? Você não fica alimentando essa pequenez, essa mesmice, né? Se você tem que ter alto astral, você tem que pensar grande, né? Como diz o professor Valdo. Isso é aquilo que o professor Valdo colocava, que assim, a pessoa que fica nessa mesmice, numa coisa pequena, assim, no meu grupinho ali e tal, é a síndrome de interiorose, que é essa coisa, porque a cidade do interior, a pessoa é isso, ela nasce, né, vive ali, só vai sobrevivendo, arruma um emprego, tá bem ali, ela não quer aprender mais nada, não quer ver o que tem fora daquele ambiente, não tem curiosidade para saber o que está rolando nos outros países, nos países mais desenvolvidos, o que teria de aprender com esse grupo, fica ali na mesmice, agora, Adriana, e depois morre. Traz isso para a Conscienciologia. Isso. Traz isso para a sua Proexis. Exatamente. Traz isso para a sua projeção, para quem quer ter uma projeção lúcida. Se não tiver esforço, se não tiver essa maximização, se você ficar com esse pensamento medíocre, essa forma canhada, quando é que você vai conseguir atingir o que você se propôs? Vai demorar muitas vidas, né? Não é? A coisa vai ficar acanhada. E a maximização dos esforços é o oposto. Então, por exemplo, você tem o teu exemplo é muito legal, né? Você tem lá a sua empresa, né? Você trabalha, que você faz. Quantas vezes você não fica pesquisando para ver coisa diferente? Sim. Né? Para oferecer produto diverso. Você está sempre buscando coisa nova, né? Eu recebi essa semana, domingo, um comentário de uma concorrente minha, falando que ela segue alguns profissionais nesse mesmo ramo e que ela não vê o mesmo empenho que eu faço em relação aos produtos. Quer dizer, servir de inspiração para alguém é muito interessante. E aí a pessoa começa também a correr atrás. Mostra que está fazendo aquele nivelamento que a gente comentou no início, você trouxe, né? Que é acima da média e não abaixo da média. Então, a maximização dos esforços é isso. Então, por exemplo, a pessoa trabalha em qualquer área que for, né? Qualquer profissional, né? Seja fazendo serviço de casa, né? Seja um profissional, um médico, né? Que estudou, se esforçou, né? Foi fazer uma especialização. Vai fazer uma especialização. Um doutorado. Ela não ficou parada. Não fica parada. A pessoa também, por exemplo, que maximiza os esforços no trabalho que ela está, é aquela pessoa que ela se compromete a ir todo dia e ela vai todo dia, né? Ela se compromete a chegar no horário, a pessoa chega no horário, é super pontual. A pessoa, por exemplo, vai fazer limpeza de casa, você estava comentando, né, da cozinha. Ela procura sempre, né, tá ali observando nos detalhes, está sempre procurando ajudar de uma maneira diferente. Então, qualquer área que você esteja trabalhando, funcionando, esse tipo de pensamento ajuda, né? Agora, eu posso pegar, por exemplo, a Patrícia ou pegar a mim mesmo e falar, olha, eu quero ser que ela gosta de estudar, né? Alguma curiosidade que ela eu posso trabalhar num lugar no sol, né, no calor de Foz do Iguaçu, com esforço físico. Se a pessoa estudar, fizer uma faculdade, pode trabalhar num ambiente que tem ar-condicionado, né, pode ir para um escritório, pode ajudar mais a mudar a sociedade, pode contribuir mais com a família. Então, é procurar buscar algo que a pessoa goste, né? Às vezes a pessoa quer, ela fica
no pacto de mediocridade, às vezes ela sozinha, ela não tem aquela vontade, aquele esforço para sair, porque às vezes ela entra num processo de depressão mesmo, que sozinha ela não consegue. Então tem que procurar uma ajuda fora e ver alguma situação, algum contexto, ou alguma informação que a pessoa goste de fazer, que aquilo anima ela, né, a sair. Eu estava assistindo uma entrevista de várias pessoas falando sobre a geração 4G, né, a 4.0, que é a reformulação da indústria, explicando dos processos que a gente já passou desde lá de trás, do processo de informatização, da máquina a vapor, da eletricidade. Ele foi contando uma história, enfim, sobre várias coisas. E aí ele falava sobre a mudança, que as pessoas estavam preocupadas com essa mudança, o que vai causar nas pessoas. E eu fiz questão de registrar a frase dele, que ela assim, como é que eu faço para mudar? O ser humano só muda quando a dor permanecer, quando for maior do que a dor. Ele fala, vou repetir, o ser humano só muda quando a dor permanecer, for maior do que a dor de mudar. Entendi. Então, a pessoa só vai mudar o dia que ela sentir dor mesmo. Porque se ela tiver ali naquela zona de conforto... Ela não aguentar mais aquela dor que ela está, né? Ou aquela insatisfação. Aí que é interessante falar que essa frase desse pesquisador aí, né, é um psicólogo, se a gente voltar à questão da ética lá, da cosmoética, procurar entender o comportamento, né, o que ele está fazendo, vamos dizer, é ética. Ele está procurando entender o que faz a pessoa sair daquela zona de conforto. Aí ele conclui que isso. Só vai mudar com a reflexão, com o pensamento, e se ele começar a fazer esse processo realmente da mudança. De querer buscar uma coisa diferente. Do contrário, né? Ela vai permanecer ali. Então, ele fez uma síntese da natureza humana, que realmente a natureza humana, a média, né, que era a tal que a gente estava falando, a média por baixo, só vai fazer esse movimento realmente se chega num nível de sofrimento ou de tristeza em que ela não aguenta mais. Aí que fala assim, na Conscienciologia a gente falaria, Parador, não estou aguentando mais, vem me pegar aqui. Aí você vai lá fazer a reciclagem. Aí a gente que pesquisa e procura aplicar o paradigma consciencial, né, a cosmética, a gente traduziria o seguinte: essa melim, que é a melancolia intrafísica, que é o que a gente está falando lá, a pessoa não está satisfeita, ela vai começando a entrar no processo da tristeza, da depressão, da melancolia, porque ela não está fazendo o que ela gostaria, né? Então eu tenho um bom recado para todo mundo, porque você pode tudo o que você quiser, a consciência pode tudo, né? Ela fazer esse movimento de mudança e sem precisar ter um sofrimento para fazer essa mudança. Ela mesma faz, por isso que ele botou a razão, né? Sim. Então, maximização dos esforços, aquela das 50 vezes mais, fala isso para a gente. Olha, você pode fazer tudo o que você quiser, porque você tem uma coisa chamada vontade, né? Quando a gente quer, a gente faz sim. É que quando a gente quer mais ou menos, a gente fica arrumando desculpa para não fazer, que tá bom. Então, não precisa entrar num processo de tristeza, de melancolia intrafísica, né? Daquela coisa, eu não sei o que eu vou fazer da vida. Pensa no outro. Então, quando você começa a sair de você, começa a pensar no outro, também você está maximizando os esforços, porque você está vendo, todo mundo tem alguma coisa que pode doar e pode ajudar um outro ser humano. Então, quando você começa a sair com esse olhar de assistência, isso muda. Muda você o foco. Pode receber N alternativas para você mudar. Mas se você não sentir pela dor, agora é o meu momento, você não vai mudar. Agora, o barato da Conscienciologia é isso, é que a gente faz a crise do crescimento. A gente não precisa passar por essa condição de dor, de tristeza, para fazer uma reciclagem. Com certeza. Você faz o planejamento da sua reciclagem. Então, se tá bom assim, né? Tá bom dar aula assim. Eu posso melhorar. Eu posso melhorar. Essa é a maximização. Então, por que eu não vou dar, né, aula em tal lugar? A gente tem lá
a agenda da instituição, sei lá, que a gente voluntaria. Ah, não, mas tem coisa mais para fazer? Tem. Ah, tem uma rádio, então vamos na rádio. Então, é essa coisa de você, o tempo todo, você está colocando metas de ações que vão beneficiar outras pessoas também. Então, isso dá alegria, né? Isso dá disposição. Com certeza. Então, a pessoa que está ali no Pacto da Mediocridade, ela precisa sair dela e começar a ver o leque de possibilidades locais que ela pode ajudar. E propor a ela desafios. Isso. E aí mostra para ela. Desafiar. Isso é uma boa. Mostrar para a pessoa, olha, poxa, você pode, né, fazer uma faculdade assim, para poder ajudar lá na frente. Ó, você tem a experiência em tal lugar, por que você não vai lá numa instituição? Tem tanto lugar de instituição que precisa de ajuda. Vai lá dar uma aula do que você já sabe fazer, né? Vai lá passar sua experiência de vida, seja lá o que for. Ó, eu queria dar um alô para a Sheila. Oi, Sheila, boa tarde. Ela deu boa tarde aqui. Eu interrompi minha própria fala à metade, porque já estamos chegando no final do programa. Então, assim, esse assunto tem muito para falar, né, Patrícia? Tem sim, é um assunto gostoso. Gostoso, né? Para estimular as pessoas a saírem da zona de conforto. A gente promete aí para o ouvinte que semana que vem a gente dá mais um detalhamento aí, né? Pode ser. Da saída da zona de conforto, da maximização dos esforços. E queria agradecer aí a participação de todos os ouvintes. E até semana que vem, com mais um Conexão Cosmoética e boas práticas para todo mundo. Vamos olhar aí o que a gente pode ajudar e faz mais do que você já faz. É o desafio da semana. Até semana que vem, gente. Você ouviu na Rede